é o meu primeiro vídeo sobre uma série de vídeos que é sobre filmes da minha infância. O primeiro filme hoje eu vou falar é sobre o Labirinto, filme de 1986 que teve nada menos com a participação de David Bowie e a jovenzíssima Jennifer Connelly, que hoje é a nossa musa inspiradora. Naquela época estava muito jovenzinha, tinha 14 anos apenas, quando contracenou com David Bowie num dos filmes mais espetaculares da minha infância, que mais me marcou na minha infância. Com muito prazer que eu venho hoje para falar um pouquinho sobre esse filme, para discutir um pouco sobre outras questões além do filme e deixar um pouquinho aqui a minha opinião de por que esse filme marcou a minha infância. O Labirinto, a magia do tempo. O filme em si tem uma história muito simples. A atriz Jennifer Connelly interpreta uma menina chamada Sarah, que tinha a mesma idade dela, da mesma idade da Jennifer na época, 14 anos. E ela tinha um irmão chamado Toby. E o que se passa na história é o seguinte: ela fica muito brava com seus pais, porque os seus pais saem e deixam ela em casa para tomar conta do seu irmão. E numa dessas cenas onde ela tá com muita raiva de estar cuidando do seu irmão, ela deseja que seu irmão fosse levado, que fosse embora, para ela não ter mais o problema e ela poder sair, curtir a vida. Na verdade, o pedido dela acaba sendo realizado, porque o David Bowie, que interpreta Jareth, que é o rei dos duendes, tá? Ele se materializa no mundo real, rapta o bebê e leva para o seu castelo. E esse castelo está no centro de um grande labirinto. Sarah, no caso, fica obviamente muito preocupada e vai atrás do seu irmão buscá-lo. Tá? Então aí a história se desenvolve nesse mundo de fantasia, que ela entra nesse mundo de fantasia. É um grande labirinto e lá ela começa a ter vários desafios, tá? Até chegar, propriamente dito, no castelo para poder resgatar seu irmão. E detalhe, ela tem que resgatar o irmão antes da meia-noite. Caso contrário, o irmão dela viraria um duende e seria mais um dos Minions que trabalharia para Jareth. O filme em si é muito bonito, muito bem feito. E é um filme, na época do seu lançamento, foi muito mal de bilheteria. Ao longo do tempo, o filme começou a ganhar adeptos e realmente muitas pessoas começaram a apreciar o filme por conta dos seus simbolismos, por conta de como foi feito, por conta dos seus personagens, obviamente também por conta do excelente trabalho de David Bowie. O filme tem uma semelhança muito característica com Alice País das Maravilhas e o Mágico de Oz. Se você pegar esses três filmes, eles são muito parecidos. Pessoas no mundo real que entram num mundo fantasioso, de magia e fantasia, para resolver algum problema, tá? E o mais engraçado é que esses três filmes abordam um tema que é a questão da manipulação mental do ser humano. Diferente do Alice em País das Maravilhas e Mágico de Oz, o Labirinto é um filme mais direto nesse ponto, tá? Ele trabalha nesse ponto, falas são muito diretas, explicando essa questão do controle mental do ser humano, mas é claro que quando eu era criança eu não saquei nada disso. E é um filme cheio, lotado de criaturas esquisitas e estranhas. O filme em si, ele é muito legal, porque ele conta com tudo que a gente gosta dos anos 80. Música com sintetizador, computação gráfica dos anos 80, David Bowie com o cabelo da sua tia de 1980, toda aquela nostalgia daquela época de 1980, aquela breguice total, aquelas músicas muito loucas, simplesmente aquelas fantasias que hoje a gente não vê mais no cinema, tem tudo naquele filme. Então é um filme extremamente nostálgico. Eu preciso ainda falar um pouquinho sobre a figura do David Bowie. Quando o diretor estava tentando escolher o cantor ou o ator que iria interpretar o Jareth, né, ou seja, o vilão do filme, no final eles chegaram em duas escolhas, ou o David Bowie de um lado, e do outro lado nada mais, nada menos do que Michael Jackson. Eles estavam entre esses dois,
e que pra mim acho que Michael Jackson também teria feito um ótimo papel. Mas a escolha foi muito acertada. Tem uma figura de David Bowie que muita gente não conhece. David Bowie era ocultista de mão cheia, estudava Cabala e estudava um monte de outros simbolismos ocultistas, tanto é assim que na sua obra a gente consegue ver um monte desses simbolismos, tá? E o filme em si, tá, o Labirinto, ele é um filme esotérico. Apesar de ser fantasioso, ele é esotérico, porque ele trata muito desses simbolismos ocultado para somente os iniciados, ou seja, somente as pessoas que estão estudando essas questões consigam interpretar isso no filme. Porém, para as pessoas que não estão acostumadas, ela passa despercebido, tá? Então as pessoas assistem achando como se fosse um filme de fantasia, como o Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas ou O Senhor dos Anéis. E aí, com isso, a Sarah começa seu caminho até a encontrada de Toby, tá? Por um grande labirinto. Ela começa a passar por várias etapas, né, no labirinto, que seriam como rituais ou como passos. O primeiro encontro dela com o mundo fantasioso é num negócio chamado Poço das Mãos que Ajudam. Então eu não sei se vocês, quem assistiu o filme, se lembra dessa cena, que é um poço, um buraco cheio de mãos, assim, foram mais de 100 mãos, né, pares de mãos, então são 200 mãos aí, tentando agarrar ela e ajudar ela a passar de um lado para o outro. Vamos dizer assim, é o primeiro passo da iniciação de Sarah, em busca do seu eu original. Depois ela vai para um lugar que é um pouquinho mais macabro, que é uma floresta onde ela encontra uma gangue do fogo. E na verdade, assim, são bichos que parecem pássaros, tá? Com caras meio de loucos, assim. Eles começam a abraçar ela, só que depois ela começa a perceber que na verdade eles são uma gangue eles desmembram as pessoas, arrancar pedaços do corpo e arrancar braço e perna. E um dos desses bichos, né, pega a cabeça dela e tenta arrancar a cabeça dela à força. E quando ela percebe que ela tá em apuros, ela tenta de toda maneira fugir e consegue fugir dessa gangue. A terceira etapa do labirinto, que eu acho uma das mais interessantes, chega num negócio chamado Piscina do Odor Eterno. Nada mais do que um lago de excremento e mijo. E ela tem que passar por esse lago aí. Depois, posteriormente, ela come um pêssego que está envenenado, outra simbologia, tá? Tem em vários contos infantis, como por exemplo a Branca de Neve também, que come a maçã envenenada, tá? Ela come um pêssego envenenado e vai parar num baile, tá? Onde ela encontra o David Bowie, começa lá a dançar com ele, e aí ela percebe que aquele sonho que ela estava tendo, que era um sonho, se torna um pesadelo, e para fugir desse baile ela quebra um vidro, tá? E esse também é mais uma simbologia ocultista, né? Uma simbologia esotérica. A quebra do espelho é a quebra da sua personalidade, é você se dar por vencido nesse seu ego, que é a sua personalidade. Todas as personalidades nossas são puramente ego. E no final, ela chega no castelo e lá tem um jogo mental entre o vilão e a Sarah para procurar o bebê num labirinto interno no castelo. O mundo inteiro se inverte. Isso também é outra simbologia, tá? David Bowie, inclusive, deu muitos pitacos, tá? Para criar essa simbologia junto com o diretor do filme. E aí, no final, ela diz uma frase muito interessante pro Jareth, que é: você não manda em mim. E aí ela sai desse mundo de fantasia e volta pro mundo real, junto com o Toby, o bebê. É óbvio que o filme é um filme direcionado para o público infantil, só que como vários filmes infantis, existe uma simbologia muito adulta aí. Esse filme, O Labirinto, ele marcou muito a minha infância por um aspecto fundamental, tá? Aliás, dois. Primeiro é o vilão, tá? O Jareth lá, que é vivido por David Bowie, porque esse era um vilão um pouco comum em todas as histórias que eu já tinha visto, né? Todos os filmes. É um vilão que foca muito na questão mental, né? Ele lança muitos desafios, né? É um novo tipo de vilão, né? Um vilão que explora mais essa questão mental, de exaustão mental da menina, coitada lá, né? Então foi um negócio muito legal, não é aquele vilão meramente violência, né? Mas a coisa mais importante que eu acho do filme, os personagens do filme, os monstros, eram bonecos reais, com atores dentro, assim, né? Daquela época. Apesar de você ver que são bonecos, tá? Tem aquela sensação de presença, sabe? Aquela sensação de que você vê, que você sabe que o bicho tá lá.
junto com o ator. Essa sensação de presença é uma coisa que eu acho que tá faltando muito hoje em dia, que o CG ainda não resolveu esse problema, não sei se vai resolver algum dia, eu aposto que sim. É uma daquelas coisas que eu acho que se perdeu, né, ao longo do tempo, e que nos anos 80 isso aí foi chave mestre de muitos filmes. Isso é uma coisa que me agrada, essa coisa feita à mão, bonecos, mas que tá em presença física. Isso é o que tá faltando muito nos filmes de hoje, né? Por isso que os filmes de hoje são muito sem graça, porque é tudo computação gráfica agora, tudo. E tem um outro detalhe interessante, os monstros desse filme, eles foram feitos de uma forma tão bem feita, né, que até hoje eles metem medo em quem assiste. Eu assisti recentemente adulto e eu vi como muitos desses monstros do filme, a grande maioria deles, são realmente assustadores. Parece que o pessoal que desenvolveu esses monstros, parece que eles foram estudar pesadelos mais profundos das crianças para desenvolver esses monstros fantasiosos. Os duendes do David Bowie, os duendes, os Minions, né, que trabalhavam pro Jareth, as crianças vão ficar com muito medo. O olhar desses bonecos, a aparência deles, que é uma coisa que hoje você não vê nos filmes de fantasia. E eu me lembro que isso foi uma grande questão nesse filme pra mim. Foi muito impactante pra mim por conta disso. Pareciam bichos reais. Meu, aluga o filme, baixa na Netflix, O Labirinto, e assista com seu filho. Vai ser uma oportunidade única e muito bacana de reviver um ponto crucial da infância de muitos aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão. E agora eu vou entrar como se fosse um campo de concentração, que eu tô entrando agora, chegando numa praça aqui, tá cheio de gente fazendo Cooper, né, correndo, fazendo abdominal, esses exercícios aí de tortura, tá ligado? Tortura chinesa, tudo isso aí, é correr, fazer flexão, ficar tomando suco de abacate com cebola e batata, essas coisas aí é tudo tortura chinesa. Mas vamos que vamos, vou tentar passar rápido aqui, sem muito esforço, lógico, né? Porque senão eu chego muito cansado. Tá vendo? Ciclista atrás de mim aí, geração saúde, pessoal. Isso aqui pra mim é um parque do terror.